Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Marcel Van Hatten defendeu sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, cuja eleição será no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. O deputado resumiu: o motivo para eu ser candidato é porque eu estou na política por princípio. Eu estou na política para defender ideias, para defender posicionamentos, para não me curvar a determinados benefícios que podem ser temporários, em troca de abrir mão de um futuro melhor. E eu também gostaria de dizer que essa eleição não é sobre ganhar ou perder. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para chegar no sábado e vencer com o apoio de todos vocês. Mas esta minha candidatura é mais sobre ter e sobre dar esperança para o Brasil. Van Hatten descreveu: o cenário é desastroso. Nós temos hoje uma candidatura de extrema esquerda, do PSOL, e uma candidatura do Centrão, que tem apoio do PT, de um deputado que votou 90% com o governo. Esse é o histórico dele, que votou pela prisão de Daniel Silveira, por exemplo. E não temos uma candidatura de direita, ou não tínhamos até eu lançar a candidatura. Não temos uma candidatura que represente aquilo que o eleitor decidiu em 2022, até mesmo quando elegeu aquele que seria o maior congresso conservador da história recente do Brasil. O deputado apresentou sua pauta, que inclui o impeachment de Lula, a defesa das prerrogativas dos deputados e o combate aos abusos de autoridade, o combate à corrupção, a transparência no tratamento do dinheiro público e a anistia aos presos e perseguidos políticos do Brasil. O deputado enfatizou a importância da anistia. Eu não consigo aceitar que pessoas que estão presas, pessoas que estão exiladas, pessoas que estão em casa com tornozeleira eletrônica, famílias que já choraram mortes, inclusive uma na cadeia, eu não consigo aceitar que essas pessoas sejam utilizadas como instrumento de barganha política. Marcel Van Hatten lembrou que a proposta de anistia foi amplamente utilizada como moeda de troca para negociar apoios, com promessas que já se mostraram completamente vazias. Ele lembrou que tanto o PT quanto a oposição dizem ter feito um acordo a esse respeito com o candidato da situação, Hugo Mota, mas que os dois acordos são diametralmente opostos, e Mota não se posiciona publicamente dizendo qual é a sua posição. O deputado lembrou: no ano passado, houve uma série de promessas de que o assunto se resolveria ainda até dezembro. Mas os mesmos partidos do centro, que já poderiam ter resolvido isso tudo, a maior parte deles fizeram inclusive obstrução lá na CCJ, na comissão, que a oposição tinha, para que o projeto da anistia não fosse aprovado. E quando estávamos, finalmente, depois de vencida a obstrução, esperadas várias sessões, as famílias continuando a sofrer, seja com as prisões, seja com tornozeleiras, seja com bloqueio de contas, seja com exílio ou com asilos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto da CCJ, mandou para uma comissão especial e foi dito que se votaria ainda no ano passado. O deputado alertou: não adianta a gente votar em alguém que vai ser mais do mesmo, que tem apoio do PT, que tem apoio desse governo. Van Hatten alertou ainda que o PT está avançando em importantes postos de poder. O deputado afirmou: nós não podemos abandonar as pessoas que acreditam em nós. Van Hatten lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto foi deputado, se candidatou 4 vezes à presidência da Câmara. Ele disse: em nenhuma delas foi eleito, mas manteve a sua firmeza de posição e falava as coisas que defendia. Depois, foi candidato a presidente da República sem ninguém imaginar, ou poucos imaginavam isso, que ele pudesse se eleger. Só alguns meses antes da eleição que ficou claro que ele ia para o segundo turno e ia ganhar. Eu também, dizem, não tenho hoje chances de ganhar, mas faltam uns dias para a gente se mobilizar e, quem sabe, tocar no coração de muitos parlamentares, cujo voto pode ser exercido em segredo, para votar na única candidatura que de fato é de direita e que de fato está trabalhando pelas pautas da direita até hoje. Marcel Van Hatten afirmou: tenho plena convicção de que nós temos condição de vencer essa eleição, mas eu preciso do apoio de cada um de vocês
como eu tenho visto acontecer. Eu preciso do apoio de cada um para a gente fazer uma campanha bonita em primeiro lugar. Uma campanha sobre ter esperança, dar esperança, inclusive para as pessoas que estão hoje sofrendo com essa perseguição. Pessoas que, lamentavelmente, foram utilizadas até aqui como instrumento de barganha política. Pessoas que, por estarem presas ou com restrições de liberdade, acabam fazendo com que o resto da nação tenha medo de ir às ruas. E por isso Lula não quer anistia, e aqueles que o apoiam também não querem, porque sabem que no momento que acontecer isso, as pessoas vão voltar às ruas para exigir que esse governo caia, da forma como sempre foi feito, de forma pacífica, sem violência. Eles fizeram essa farsa toda do 8 de janeiro, fazem essa perseguição todos os dias, inclusive eu, indiciado pela Polícia Federal, por um discurso que eu dei denunciando um policial federal. Eles fazem tudo isso para calar as pessoas, mas eu não vou me calar, eu vou continuar falando, e é por isso que eu sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Van Hatten conclamou: nós não podemos deixar de lutar. A vitória é uma consequência, a derrota pode ser um resultado, mas o que nós não podemos deixar é de lutar, entregar sem colocar as nossas pautas, sem colocar os nossos princípios na mesa. Nós não podemos transigir na defesa daquilo que nós acreditamos, nem buscar fazer, sinceramente, acordo com aqueles que já demonstraram que não são dignos da nossa confiança. O deputado lembrou que na última eleição houve um grande acordo e Arthur Lira foi eleito com amplo apoio, mas imediatamente escanteou a oposição. Van Hatten lembrou: Arthur Lira enterrou o voto impresso. Arthur Lira manteve Daniel Silveira preso. Arthur Lira trabalhou para que não fosse instalada a comissão especial para a volta da prisão após condenação em segunda instância. São todos fatos, são fatos. E também, no projeto de anistia, enviou para uma comissão especial quando podia ter sido votado e não foi votado no ano passado. E as pessoas continuam sofrendo por causa das injustiças. O deputado disse: não se trata de, no curto prazo, ganhar ou perder, mas é sobre ter a esperança de que esse Brasil tem jeito. E para isso, nós precisamos manter a firmeza dos valores e imitar naquilo que os de lá fazem, infelizmente de bom, que é manter posição e firmeza até o fim, também do nosso lado. Marcel Van Hatten declarou: eu quero terminar aqui dizendo que eu tenho um profundo respeito por todos os que estão sendo perseguidos politicamente. Eu quero aqui dizer que a anistia, tanto para os presos perseguidos do 8 de janeiro, como os parlamentares como Daniel Silveira, como todos os jornalistas, inclusive alguns no exterior hoje sem passaporte, que não podem voltar para o Brasil, como do próprio ex-presidente Bolsonaro e todos os que foram indiciados num inquérito absurdo. Essa anistia, se eu for eleito presidente, sai logo nos primeiros dias, porque nós vamos pautar como primeira prioridade. Porque nós não podemos ver as pessoas sofrendo injustamente e sendo utilizadas como massa de manobra e de barganha política por vários partidos, a começar pelo PT e a começar por Lula, porque ele sabe que ele depende do sofrimento dessas pessoas. Isso que é o mais cruel, me dá vontade de chorar. Lula sabe que ele depende do sofrimento dessas pessoas para continuar no poder, porque se não fosse o sofrimento dessas pessoas, e o STF sabe disso também, e muitos líderes partidários sabem disso também. Aliás, quase todos os deputados, se não todos, sabem disso também. Depende-se do sofrimento dessas pessoas que são perseguidas políticas no Brasil, seja no 8 de janeiro, repito, sejam os parlamentares, inclusive a mim, seja o Daniel Silveira, que lá atrás foi, seja de qualquer um, inclusive do Bolsonaro. Eles dependem desse medo que as outras pessoas têm em virtude do que está acontecendo com essas para continuar no poder. O deputado lembrou que só há um candidato que representa a direita e apontou: está muito claro o motivo dessa candidatura, está muito claro porque eu jamais poderia aceitar não dar uma alternativa para o povo brasileiro e para a Câmara dos Deputados,
que defenda do início ao fim o que é certo e que não negocie com o PT, não tenha acordo com Lula, esteja com a consciência tranquila. E pedindo também para os deputados todos votarem no sábado, dia 1º de fevereiro, com a consciência tranquila. O voto é secreto e por isso mesmo que eu confio que muitos, na hora do voto, vão votar de acordo com a consciência para não se arrepender, porque eu posso estar errado, como eu disse. Não sou vidente, mas já tenho experiência do que aconteceu no passado. Muita coisa foi prometida no passado por candidatos que tiveram o voto da direita e não só não foi cumprida, como fizeram exatamente o contrário. Eu não dou. Eu digo que é questão de dias para que venha decepção e arrependimento de muita gente, como veio no passado, que eventualmente tinha opção e decidiu por não votar na candidatura que é da oposição, que é uma candidatura de direita. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Brasília, 20h14, fazendo essa live aqui do meu gabinete. Como vocês sabem, o parlamento está em recesso, ou seja, as férias dos deputados. É natural que não tenha praticamente ninguém nesse momento em Brasília, mas eu estou aqui. Inclusive abreviei meu período de recesso, voltei de uma viagem internacional mais cedo para estar aqui no meu gabinete, nesse momento acompanhado apenas do meu assessor Andrés, durante o dia os outros assessores acompanhando também o trabalho ao longo do dia. Mas, enfim, faço essa live aqui até para responder uma pergunta e ao mesmo tempo fazer algumas reflexões junto com vocês. A pergunta é por que eu sou candidato a presidente da Câmara, né? E as reflexões quero fazer em conjunto, e está aberto aqui o espaço para fazer perguntas e assim por diante. Agora, tem muita entrevista ao longo do dia. Como eu disse, cheguei de madrugada, 5 da manhã no aeroporto aqui de Brasília, e desde de manhã cedo peço desculpa por não ter conseguido dar atenção para todos os meios que me pediram entrevista. Ainda vou hoje à noite dando entrevista para alguns meios de comunicação. Tenho conversado com colegas parlamentares e me dedicado agora, mais uma vez nesse período, né, de férias, de recesso, a uma campanha à presidência da Câmara, como eu já fiz as outras 3 vezes. E acho que tem uma coisa muito importante que começa nessa resposta que eu preciso dar
a pergunta aqui, o motivo para eu ser candidato é porque eu estou na política por princípio. Eu estou na política para defender ideias, para defender posicionamentos, para não me curvar a determinadas determinados benefícios que podem ser temporários, né, em troca de abrir mão de um futuro melhor. E assim eu também gostaria de dizer que essa eleição não é sobre ganhar ou sobre perder. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, para chegar no sábado e vencer com o apoio de todos vocês. Mas esta minha candidatura é mais sobre ter e sobre dar esperança para o Brasil. E é isso que eu tenho colhido das pessoas quando souberam que eu sou candidato à presidência da Câmara. Porque o cenário é desastroso. Nós temos hoje uma candidatura de extrema esquerda, do PSOL, e uma candidatura do Centrão, que tem apoio do PT, de um deputado que votou 90% com o governo, isso é o histórico dele, que votou pela prisão do Daniel Silveira, por exemplo. E não temos uma candidatura de direita, não tínhamos até eu lançar a candidatura. Não temos uma candidatura que represente aquilo que o eleitor decidiu em 2022, até mesmo, né, quando elegeu aquele que seria o maior congresso conservador da história recente do Brasil. A mesma coisa lá no Senado, né, onde Davi Alcolumbre é praticamente candidato com apoio de todos os partidos, inclusive o PT e o PL. Acontece aqui na Câmara dos Deputados. E eu queria dizer para vocês que, claro, que eu tenho a pauta, que eu tenho falado, vocês têm me acompanhado nas redes, né? Impeachment do Lula, assinei tantos pedidos, temos que ser a favor do impeachment como presidente da Câmara, nenhum dos outros candidatos vai se comprometer com isso. Defesa das prerrogativas dos deputados e combater os abusos de autoridade, que também os demais candidatos não têm isso como pauta, nem tem isso na sua trajetória. Defender redução de impostos e não pautar aumentos de impostos, os outros candidatos também não têm esse compromisso. Combate à corrupção e fazer com que nós tenhamos mais transparência e critério no destino dos recursos, como por exemplo de emendas, também não vemos isso na plataforma dos outros candidatos. E aí o ponto que eu acho que até é o mais importante de todos, que é a anistia para os perseguidos políticos no Brasil, que precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Eu não consigo aceitar que pessoas que estão presas, pessoas que estão exiladas, pessoas que estão em casa com tornozeleira eletrônica, famílias que já choraram mortes, inclusive uma na cadeia do Clesão. Eu não consigo aceitar que essas pessoas sejam utilizadas como instrumento de barganha política. A questão da anistia, que dizem, de um lado, que o candidato Hugo Motta teria se comprometido a pautar, do outro lado o PT diz que não. E o Hugo Motta não diz qual é a sua posição afinal. E aí eu me lembro que no ano passado houve uma série de promessas que o assunto se resolveria ainda até dezembro. Mas os mesmos partidos do centro, que já poderiam ter resolvido isso tudo, a maior parte deles fizeram inclusive obstrução lá na CCJ, na comissão que a oposição tinha, para que o projeto da anistia não fosse aprovado. E quando estávamos finalmente, depois de vencida a obstrução, de esperadas várias sessões, as famílias continuando a sofrer, seja com as prisões, repito, seja com tornozeleira, seja com bloqueios de conta, seja com exílio ou com asilos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou o projeto da CCJ e mandou para uma comissão especial, e foi dito que se votaria ainda no ano passado. Pessoal, não adianta a gente votar em alguém que vai ser o mais do mesmo,
que tem apoio do PT, que tem apoio desse governo. Eu comecei na política muito por influência, inclusive, do Olavo de Carvalho e de tantos outros. Na verdade, não tantos, porque naquela época, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eram poucos os que tinham a coragem, do Olavo de Carvalho, de falar. Mas eu lembro muito bem de várias das coisas boas que ele disse, inclusive de que com comunistas não se negocia, porque ele só vai negociar quando souber que ele está ganhando. E ele vai sair ganhando. Lamentavelmente, enquanto alguns negociam cargos, posições, ou seja, comissões, que são importantes sim, nós perdemos para a esquerda espaços de poder. Há também aí rumores, inclusive vi apoiadores dizendo isso de outras candidaturas, que realmente está acertado, que o PT vai dentro desse acordo, indicar 2 ministros do Tribunal de Contas da União. Ninguém fala, o Hugo Motta não vai para público para assumir isso, são coisas de bastidor. Mas isso significa que eles vão ampliar o controle de uma corte que fiscaliza o executivo e que foi fundamental para o impeachment da Dilma e pode ser fundamental para o impeachment do Lula agora com o programa Pé de Meia. Porque lá no Tribunal de Contas da União, repito, que são feitas as fiscalizações do Poder Executivo, e se o PT tiver mais 2 ministros lá, eles vão ter mais poder. Em troca de quê? De cargos? Nós não podemos abandonar as pessoas que acreditam em nós. Eu hoje dei uma entrevista, inclusive, sobre o presidente Bolsonaro, fui perguntado, e eu disse, ele tem uma trajetória brilhante. Foi 4 vezes, como eu agora concorro pela 4ª vez, candidato à presidência da Câmara. Nenhuma delas foi eleito, mas manteve a sua firmeza de posição e falava as coisas que defendia. Depois, foi candidato à presidência da República sem ninguém imaginar, ou poucos imaginavam isso, que ele pudesse eleger. Só alguns meses antes da eleição, que ficou claro que ele ia para o 2º turno e ia ganhar. Eu também, dizem, não tenho hoje chance de ganhar, mas faltam uns dias para a gente se mobilizar e quem sabe tocar no coração de muitos parlamentares cujo voto pode ser exercido em segredo para votar na única candidatura que de fato é de direita e que de fato está trabalhando pelas pautas de direita até hoje, sempre. Podem pesquisar a minha história. Lá como vereador, depois deputado estadual no Rio Grande do Sul, agora 2 vezes deputado federal, eleito, depois reeleito pelo meu querido estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho na minha trajetória já como comprovar tudo o que agora eu proponho como candidato a presidente da Câmara, que vou realizar depois como presidente. E os outros, ou melhor, e o outro. Por isso, eu tenho plena convicção de que nós temos condição de vencer essa eleição. Mas eu preciso do apoio de cada um de vocês, como eu tenho visto acontecer. Eu preciso do apoio de cada um para a gente fazer uma campanha bonita, em primeiro lugar, uma campanha sobre ter esperança, dar esperança, inclusive para as pessoas que estão hoje sofrendo com essa perseguição, pessoas que, lamentavelmente, foram utilizados até aqui como instrumento de barganha política, pessoas que, por estarem presas ou com restrições de liberdade, acabam fazendo com que o resto da nação tenha medo de ir às ruas e, por isso, o Lula não quer anistia e aqueles que o apoiam também não querem, porque sabem que no momento que acontecer isso, as pessoas vão voltar às ruas para exigir que esse governo caia, da forma como sempre foi feito, de forma pacífica, sem violência. Se fizer essa farsa toda do 8 de janeiro, faz essa perseguição todos os dias, inclusive eu indiciado pela Polícia Federal, por um discurso que eu dei denunciando um policial federal. Eles fazem tudo isso para calar as pessoas, mas eu não vou me calar, eu vou continuar falando, e é por isso que eu sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados.
Eu não estou na política para benefício pessoal, para obter algum cargo, alguma posição. Tudo que conquistei foi com muito trabalho, muitas vezes contrariado, muitas vezes tendo que brigar e brigar muito. Eu não sou a favor de fazer acordos com o PT. E é por isso que eu tenho pedido a cada um, e repito, que nós façamos essa grande corrente em prol da candidatura que está se colocando aqui pela oposição e pela direita. Nós não podemos deixar de lutar. A vitória é uma consequência. A derrota pode ser um resultado. Mas o que nós não podemos deixar é de lutar. É de entregar sem colocar as nossas pautas. Sem colocar os nossos princípios na mesa. Nós não podemos transigir na defesa daquilo que nós acreditamos. Nem buscar fazer, sinceramente, acordo com aqueles que já demonstraram que não são dignos da nossa confiança. Nas últimas 2 eleições fui candidato a presidente da Câmara, Arthur Lira também. Arthur Lira enterrou o voto impresso. Arthur Lira manteve Daniel Silveira preso. Arthur Lira trabalhou para que não fosse instalada a comissão especial para a volta da prisão após condenação em segunda instância. Isso são todos fatos. São fatos. E também, no projeto da anistia, enviou para uma comissão especial quando podia ter sido votado e não foi votado no ano passado, e as pessoas continuam sofrendo por causa das injustiças. E todos aqui sabem, ninguém é bobo, que aquilo foi uma farsa, da esquerda à direita. A narrativa é uma, o que dizem para fora é uma coisa, mas todos aqui sabem que é perseguição política, e todos têm condição aqui de resolver hoje, se quiserem, interromper o recesso e resolver essa injustiça. Mas infelizmente estão vendendo aí um suposto acordo que, sinceramente, até espero estar errado. Espero que seja cumprido o que eu nem sei que foi acordado, ninguém sabe, Hugo Mota não vai a público dizer. Espero que seja, porque o que eu vi até agora foi o contrário. Nunca vi alguém dizer que se arrependeu de ter votado em mim, pelo contrário. Eu vi o contrário, eu me arrependi, Marcelo, de não ter votado em você nas eleições passadas para a presidência da Câmara. Eu vi de muitos colegas já, porque aquilo que a gente tinha como promessa não foi cumprido. Então é essa a minha declaração aqui de princípios e a minha resposta à pergunta de por que estou me candidatando. Eu estou me candidatando pelas pessoas que acreditam num Brasil melhor. Aliás, está aqui a frase que me fez decidir de fato voltar do exterior onde eu vivia para defender o meu país. Isso aqui já foi lá em 2013, em 2014 eu fui eleito primeiro suplente da Assembleia Legislativa e depois assumi em 2015 como deputado estadual no Rio Grande do Sul. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E não é à toa que eu tenho feito tudo isso agora já há 10 anos, desde que voltei à política, e no dia 10 de fevereiro vai fazer 10 anos que eu assumi como deputado estadual no Rio Grande do Sul. 8h30 da noite, num dia de férias do recesso, na Câmara dos Deputados. Eu não posso nem contar quantos dias de fim de semana, quantas noites estive ou na Câmara ou fora dela tratando de política. Minha vida se dedicou exclusivamente a isso os últimos 10 anos. E eu não poderia chegar neste momento em que nós temos Lula na presidência, por obra inclusive desses partidos de centro, seja por ação, seja por omissão, por obra do PT, que soube fazer aquilo que muita gente, infelizmente, na oposição não faz, que é lutar até o fim. Eu não tenho nenhuma admiração por nada no PT, mas eu preciso reconhecer que eles vão até o final quando são oposição. Tanto é que fizeram o que fizeram durante o governo do Bolsonaro. Tanto é que perseguiram e continuam perseguindo os opositores, apesar da lei e da Constituição dizerem que isso é completamente
ilegal e inconstitucional. Eles vão até o fim, fora da lei. E nós mesmo dentro da lei, muitas vezes temos receio, medo. Eu não nasci para ter medo. Eu estou aqui por um propósito. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu e jamais poderia me omitir num momento tão importante. E agradeço enormemente a todos os que me apoiam e todos que estão junto. Eu peço que me incluam nas suas orações. Eu já disse várias vezes, se o candidato Hugo Motta apresentar e falar exatamente aquilo que a direita espera e dizer que ele tem compromisso com as pautas, aí seria outro assunto. Essas 5 pautas aqui eu nunca vi: impeachment, anistia, prerrogativas dos parlamentares e contra os abusos, redução de impostos e combate à corrupção. Se outro candidato da direita, seja do PL, que é um partido muito maior, é o maior partido do Brasil, outro candidato surgir e quiser o meu apoio para implementar isso aqui, tiver mais condições de vitória, estou à disposição para conversar e para apoiar. Agora, enquanto não tiver, eu estou aqui para pelo menos representar vocês e pedir aos meus colegas parlamentares de direita, inclusive aqueles que estão assinando o pedido de impeachment, tem um que acho que passou de 150 assinaturas, aquele da Carla Zambelli, que votem na opção que é coerente, porque estamos pedindo impeachment. Vamos para a rua pelo impeachment dia 16 de março, mas tem um candidato que está aí, do Centrão, que em nenhum momento falou que é a favor do impeachment. Não assinou a CPI do abuso de autoridade, enfim. E de novo, eu estou citando fatos. Estou citando fatos. Não é nenhum ataque, não é nenhum desrespeito. Fazendo a minha campanha, apresentando as minhas ideias e dizendo por que eu estou na política. Eu estou na política porque não se trata de, no curto prazo, ganhar ou perder, mas é sobre ter a esperança de que esse Brasil tem jeito, e para isso nós precisamos manter a firmeza dos valores e imitar naquilo que os de lá fazem, infelizmente de bom, que é manter posição e firmeza até o fim, também do nosso lado. Agradeço muito. Eu quero terminar aqui dizendo que eu tenho um profundo respeito por todos os que estão sendo perseguidos politicamente. Eu quero aqui dizer que a anistia, tanto para os perseguidos do 8 de janeiro, como os parlamentares, como Daniel Silveira, como todos os jornalistas, inclusive alguns no exterior hoje sem passaporte, que não podem voltar para o Brasil, como do próprio ex-presidente Bolsonaro e todos os que foram indiciados num inquérito absurdo. Essa anistia, se eu for eleito presidente, sai logo nos primeiros dias, porque nós vamos pautar como primeira prioridade, porque nós não podemos ver as pessoas sofrendo injustamente e sendo utilizado como massa de manobra e de barganha política por vários partidos, a começar pelo PT e a começar por Lula, porque ele sabe que ele depende do sofrimento dessas pessoas. Isso que é o mais cruel. Cruel, me dá vontade de chorar. Lula sabe que ele depende do sofrimento dessas pessoas para continuar no poder, porque se não fosse o sofrimento dessas pessoas, e o STF sabe disso também, e muitos líderes partidários aqui sabem disso também, aliás, quase todos os deputados, se não todos, sabem disso também, depende-se do sofrimento dessas pessoas que são perseguidas políticas no Brasil, seja do 8 de janeiro, repito, seja dos parlamentares, inclusive a mim, seja do Daniel Silveira, que lá atrás foi, seja de qualquer um, inclusive do Bolsonaro. Eles dependem desse medo que as outras pessoas têm em virtude do que está acontecendo com essas para continuar no poder. Então, eu aqui agradeço demais pela reação de todos vocês. Agradeço a Deus, porque sem Ele nada disso tem sentido. A gente está nessa vida para servi-lo e para dar o nosso melhor, com todos os nossos defeitos. Tenho muitos e reconheço
que há muita coisa ainda a aprender, a melhorar, e nunca, jamais, qualquer um de nós terá condição de ser aquilo que nós sonharíamos ser. Mas ser cristão, aliás, eu ouvi uma frase muito boa ontem quero agradecer até minha tia, que ela me mandou um podcast do Alice Cooper. Não sabia tanto da história dele, eu admirava e admiro ele como músico, mas ele é cristão. E ele disse uma frase que me marcou muito, que é mais ou menos assim: o duro da pessoa ser cristã é que ela precisa admitir que não é Deus. E é por isso que muitas pessoas, infelizmente, não querem admitir ser cristãs, ou não querem servir ao Senhor, porque elas sabem que no fundo precisam descer de um pedestal. Mas por outro lado, são pessoas também que nunca vão se satisfazer completamente, porque esse pedestal em que estão tampouco um dia vai representar algo perto daquele pedestal em que está o nosso Senhor. Então essa frase me marcou muito, queria dar esse testemunho aqui no final, de novo, até bastante emocionado, repito, porque a gente sacrifica bastante. Eu vim nesse voo, estava na Costa Rica ontem, era para ter ficado uns dias a mais, até um hotel muito bacana, é um evento de uma entidade internacional que está nos representando o novo, a ADF, nas cortes internacionais, em virtude da perseguição do Alexandre de Moraes sobre o X e sobre o nosso Partido Novo também. Então eu fui lá, participei do evento, ficaria mais uns dias, aproveitaria inclusive para lidar com mais pessoas. Tem brasileiros muito queridos lá também, e outros de outras partes do mundo, e repito, um lugar aconchegante, bacana, mas antecipei a volta porque eu tenho esse sentimento muito forte de missão, de dever, de responsabilidade, e por isso estou aqui com vocês. Obrigado amigos, obrigado a todos, e até sábado tem bastante coisa ainda para acontecer, muita entrevista para dar, muito colega para ligar. Não vou conseguir falar com todo mundo, é impossível, são 513 parlamentares, uma parte realmente nem adianta ligar, mas outra parte que eu gostaria muito de conversar não vou ter condições, mas eu vou precisar da ajuda de vocês para conversar com todo respeito, com, enfim, toda cautela, inclusive, não quero ferir suscetibilidade de ninguém, mas lembrando que tem apenas um candidato realmente de oposição ao Lula e ao PT, que sou eu, Marcel Van Hatten. Só tem um candidato de direita, só tem um candidato com pautas claras que nós defendemos e que vão ser implementadas, porque ainda que os outros prometessem o que eu estou prometendo nas suas trajetórias, eles não fizeram o que eu estou dizendo que vou fazer. E quero encerrar aqui desejando também boa caminhada para o meu colega de partido, senador Eduardo Girão, lá no Senado, que está com outra pedreira lá, que é o Davi Alcolumbre. Também fazer uma menção ao senador Marcos Pontes, que também está concorrendo à presidência da Câmara. O senador Girão, obviamente, do meu partido tem o meu apoio e minha campanha, mas eu tenho todo o respeito pelo senador Marcos Pontes e pelo seu posicionamento. E eu quero pedir a todos vocês que amanhã estejam conosco, ainda não temos horário certo, mas amanhã à noite, o senador Eduardo Girão e eu estaremos com vocês ao vivo também, falando um pouco das nossas candidaturas, eu pela presidência da Câmara dos Deputados, ele pela presidência do Senado. Muito obrigado de novo, espero que tenha ficado claro. Disse que ia responder perguntas, inclusive. Eu não vi perguntas, vi só aplausos, parabéns, desejos de força, de sucesso, e isso me deixa ainda mais tranquilo, porque se não tem perguntas, está muito claro o motivo dessa candidatura, está muito claro porque eu jamais poderia aceitar não dar uma alternativa para o povo brasileiro e para a Câmara dos Deputados que defenda do início ao fim o que é certo e que não negocie com o PT, não tenha acordo com o Lula, esteja com a consciência tranquila, e pedindo também para os deputados todos votarem no sábado, dia 1º de fevereiro, com a consciência tranquila. O voto é secreto, e é por isso mesmo que eu confio que muitos, na hora do voto,
vão votar de acordo com a consciência e para não se arrependerem, porque eu posso estar errado, como eu disse, não sou vidente, mas tenho experiência do que aconteceu no passado. Muita coisa foi prometida já no passado por candidatos que tiveram voto da direita e não só não foi cumprida, como fizeram exatamente o contrário. Eu dou é questão de dias para que venha a decepção e arrependimento de muita gente, como veio no passado, que eventualmente tinha opção e decidiu por não votar na candidatura que é da oposição, que é uma candidatura de direita. Muito obrigado a todos, que Deus acompanhe, estamos juntos e vamos em frente. Geraldo pergunta, primeira pergunta acho que apareceu agora nesses últimos comentários: o senhor tem chance para ser eleito? Vou repetir aquilo que disse. Bolsonaro foi 4 vezes candidato à presidência da Câmara, não foi eleito em nenhuma delas, mas depois, quando foi candidato a presidente da República, disseram que ele não tinha chance e foi eleito. Eu tenho plena convicção de que só não pode ser eleito quem não se candidata. E é por isso que eu sou candidato à presidência da Câmara e eu conto com vocês para que, como alguns disseram, esse verdadeiro milagre possa operar e no dia 1º de fevereiro eu chegue à presidência da Câmara. Muito obrigado a todos, porque chegando à presidência da Câmara não se trata de mim, se trata do povo brasileiro representado pelas pautas que nós defendemos, por aquilo que nós precisamos para o Brasil, para voltar a ter esperança nesse outro Brasil em que nós tanto queremos viver. Chega do que nós estamos vendo todos os dias acontecer aqui em Brasília e que se reflete em todo o país. Eu me recuso a assistir isso tudo de braços cruzados, calado, ou pior ainda, contribuindo para que a situação continue como está. Eu quero mudança e estou trabalhando para isso. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, pessoal.